Vamos voltar aqui ao portal IPA Online e começar então sobre o assunto que está pegando, na verdade, nacionalmente, foi repercutido até fora do Brasil, né, pelo mundo, a morte da Marielle Franco, vereadora do PSOL. Ela foi assassinada no Rio de Janeiro, ela que é uma vereadora carioca. Com certeza todos os partidos estão em comoção hoje, né? Boa tarde, na verdade, bom dia ainda, né, Igor? Bom dia, Alana. Bom dia, Urbano. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que acompanham a transmissão da IPA Online. Sim, de fato, Alana, a notícia ela nos pegou de surpresa ontem à noite. Né? O conjunto do partido, a militância do PSOL, está todo mundo muito chocado ainda com a notícia da morte da Marielle, do assassinato dela. Ela é uma pessoa assim, que vinha atuando, ela foi eleita vereadora recentemente, uma pessoa muito jovem, uma pessoa que tinha uma luta social, né, pelos direitos humanos e que era reconhecida por esse trabalho no Rio de Janeiro e em vários locais do Brasil. Né? Então, o partido, nós estamos todos abalados, né, com a morte, com esse assassinato. E o partido, inclusive, ele deve chamar um ato público hoje para prestar uma homenagem à Marielle e também para cobrar rigor na investigação do assassinato dela. É realmente muito chocante. Todos os partidos se comoveram com isso, estão, na verdade, até pelo meio das redes sociais, também dando entrevistas sobre como está sendo sentido esse fato em si, né? Essa tragédia, essa fatalidade que ocorreu. Aqui em Sorocaba está previsto um ato para hoje, né? Isso, o ato está sendo convocado pela Executiva Municipal do PSOL. O ato ele deve reunir, além dos filiados do partido, pessoas simpatizantes e todas as pessoas que estão consternadas, né, com essa situação, né, com o assassinato da Marielle, e também exigem justiça, né, uma vez que as circunstâncias do assassinato eles são característicos de um crime de execução. Não é um crime comum que aconteceu ali, haja vista até a posição que ela ocupava, as investigações que ela vinha fazendo, as denúncias que ela vinha fazendo publicamente. Vale ressaltar que ela era relatora da comissão sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. Exato. Ela ocuparia o papel da relatoria na comissão recentemente instalada na Câmara do Rio. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, né? Bom dia também aos internautas, como eu sempre digo, Sorocaba, região e pelo mundo, que estão conectados com isso. A morte da vereadora realmente não é uma fatalidade, é sinais claros de execução. Ela estava voltando de um evento no bairro da Lapa, né, tido como um bairro bastante boêmio da Lapa, um bairro cultural, e no local onde ela foi assassinada, dois bandidos se aparelharam, saíram, atiraram, morreu ela, o motorista e uma assessora que foi ferida, que estava junto. A vereadora ela foi sempre muito combativa nas questões sociais, não só em defesa do negro, né, mas principalmente pelas ações envolvendo a polícia, ou seja, a violência policial. Né. Ela sempre usou a tribuna com denúncias, né, e também era frontalmente contra a intervenção militar no Rio de Janeiro. E isto é carta marcada. Então ela foi realmente assassinada. Ela que combatia também muito as milícias. As milícias, nós sabemos, são aquelas forças de direita, geralmente oriundas da própria polícia militar, né? Ex-policiais, que no início tinham como missão expulsar os traficantes dos morros, né? Para livrá-los e dar proteção. Eles não só acabaram fazendo a mesma coisa que os traficantes, ou seja, monopolizando a venda do gás, o chamado gato net, entre outras coisas, cobrando por proteção e até agora tráfico. Então, isso tudo ela não tinha medo em denunciar. E com certeza foi execução. Espero que a própria polícia do Rio de Janeiro, que está sob intervenção, chegue logo
a conclusão desse caso, né? É isso que a gente espera. Esse é até um destaque que a gente tem no nosso portal Ipom, exatamente isso que você falou. Vamos voltar aqui para a nossa página inicial. A gente divulgou agora há pouco, baixando um pouquinho o site. Vamos lá. Deve estar lá já no... Aqui, ó. Essa matéria aqui. Planalto oferece Polícia Federal e partidos cobram apuração de morte da vereadora no Rio, da Marielle. Já foi anunciado que a Polícia Federal ela deve estar à frente para apurar todo esse caso no qual acabou morrendo aí a vereadora Marielle Franco. Isso é algo a ser ressaltado bem, que você estava explicando, Igor, no porquê da Polícia Federal à frente, no caso. Sim, recentemente nós tivemos aí a novidade da intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança pública. Com isso, né, como o presidente ele passa a ter ascensão direta sobre o interventor, cabe a ele também tomar a frente nas investigações de um crime dessa expressão que aconteceu no Rio de Janeiro, uma vez que essa responsabilidade está circunscrita ao governo federal. Você saberia dizer qual a bancada atual lá no Rio de Janeiro? Além dela, tinha outros representantes do pessoal na vereança? Sim, nós temos também o Tarcísio Mota, que foi candidato a governador na última eleição presidencial no Rio de Janeiro. Temos a Marielle, né, que infelizmente ocorreu esse caso. Nós temos outros 2 vereadores agora, né, que me falha a memória. O Babá ele ficou na primeira suplência. Nós temos também outros nomes que assumiram. O Paulo Ramos era vereador também e o Eliomar Coelho, se eu não me engano. Agora, por que é tratado como execução? Primeiro, por causa do ataque. Agora, também porque, segundo as informações, o que foi levantado, 5 tiros acertaram a cabeça da vereadora, por causa disso, né? O modus operandi, né? É típico de execução. Parelharam com o carro dela, saíram, meteram um tiro para tudo que é lado, como você falou, 5 tiros na cabeça, quer dizer, foi para matar mesmo, né? E o motorista também, que infelizmente estava na mira do tiro, morreu também, né? É bem ação típica de execução. Não há hipótese que seja, sabe, assalto, ou tentativa de assalto, até porque não levaram nada, a característica é a execução. E muitos tiros, né? Os testemunhos que estavam passando lá perto, elas disseram o quê? Que ouviram 10 tiros no momento do crime. E se desses 10 tiros, 5 acertaram a cabeça da vereadora, então quem se aproximou já sabia o que ia fazer, né? Tem uma curiosidade sobre a questão do crime em si, é que os disparos eles foram todos concentrados no banco traseiro do veículo, o local onde ela estava sentada. Mesmo com o veículo ele sendo insufilmado, ou seja, é um sinal que foi um crime premeditado. As pessoas acompanhavam, conheciam o hábito da... Esses criminosos, esses assassinos já estavam perseguindo o carro da vereadora, já sabiam onde iam tirar. Não, já sabiam toda a rotina dela, com certeza. Já sabiam horários, locais, no entanto, esperaram ela sair do evento lá da Lapa, né? E ir em direção... qual o local exato onde foi o assassinato? Foi na rua... Temos aí na informação? Vamos entrar aqui na matéria da Manida. Um local bem conhecido, é centro do Rio de Janeiro, acho que não tem aqui. Aqui, Rivaldo Barbosa. Chefe do polícia Rivaldo Barbosa tomou posse no cargo na terça-feira e disse que vai cuidar pessoalmente do caso. Olha, muita participação aqui na live. O Evandro Cassola, bom dia a todos. Roberto Martins, Domeniz acompanhando a gente também, bom dia. Roberto Aparecida, o Danilo Martins, o Edivaldo Bizarra comentou o seguinte: bom dia, infelizmente não vai parar por aí, a comoção nacional / mundial será somente por alguns dias, essa matança vai continuar, os políticos não querem saber de nada, para eles existe somente Brasília, pobre país. Essas foram as palavras do Edivaldo Bizarra. Concordo plenamente. A TISA, a tremenda covardia, um grito de guerra que está sendo feito por diversas pessoas ligadas ao pessoal Marielle Presente, esse é o Cristiano. Mar Luiz, daqui a pouco morre outro e a presença sensacionalista esquece. O Jean Marcelo, hoje é um dia de luto para todas e todos que sonham e lutam por um mundo digno. Marielle Presente, hoje e sempre. O Elton nos acompanhando, bom dia, Elton. A Érica também fazendo esse grito, Marielle Presente. A Sandy, Marielle Presente. E o Robson Oliveira, uma nação chora. Terezinha Rosa se diz triste e revoltada. José Duarte Júnior, bom dia. E antes de política, quer dizer, ela é uma mulher, né? Sim, então é mais um feminicídio, né? O Jugman que ligou para o Chico Alencar, né?
Quem que é o Chico Alencar? Vamos falar para o Chico Alencar, ele é deputado federal pelo PSOL, né? Ele é um dos deputados mais experientes, um dos nossos grandes quadros do partido, né? E o contato do ministro foi no sentido de prestar solidariedade e se colocar à disposição para a investigação, cogitando inclusive sair de Brasília até o Rio de Janeiro para poder acompanhar as investigações. Coincidentemente hoje, Alana, vocês me permitem, o interventor no Rio de Janeiro está fazendo uma visita detalhada em todos os quartéis da Polícia Militar para analisar a estrutura, para analisar o que vai ser preciso. Começaram com um quartel em Bangu, entendeu? Eles vão fazer uma radiografia de todos os policiais e de toda, principalmente a infraestrutura, porque além do problema da corrupção policial que existe, está a Deus dará a Polícia do Rio de Janeiro. Viaturas que não funcionam. Eles não podem, ao contrário de São Paulo, eles não podem levar a arma para casa. Eles têm que entregar ao final do turno. O colega que vai ou substituir pega aquela arma. Colete é a mesma coisa. Até de equipamento de segurança, sim, né? O colete, né, salva-vidas, que muitos estão vencidos, ele tem que deixar lá também. E sendo que muitos policiais moram nas chamadas comunidades, que eles chamam a favela da comunidade, né? Isso tudo no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Onde se tem o maior índice de criminalidade, a gente vê a polícia, as polícias completamente usando material sucateado e até tendo que compartilhar uma arma. Ou seja, o policial, quando ele está fora do serviço, não teria como se defender, ou então trabalhar, digamos assim, a paisana, né? Fazer esse serviço. Só para ilustrar essa tragédia diária no Rio de Janeiro, que culminou com a morte da vereadora, há umas 3 semanas eu estive no Rio a trabalho, né? Conversando com as pessoas, eu conheci e também comecei a conversar muito com um integrante do BOP, que nas horas de folga ele trabalha com segurança. E por conseguinte, naquele momento ele estava fazendo trabalho de segurança nesse hotel do qual me hospedei. A polícia estava com 3 meses de atraso de aluguel, de salário. 3 meses. Não havia ainda recebido nem o 13º. Então ele colocou uma situação bem clara. Um jovem, por sinal, né? Porque não tem muita opção. Os policiais antigos estão sendo assassinados. Então, e ele usou essa expressão para mim. Meu irmão, é como enxugar gelo. Porque é uma questão social e estrutural. Então, ele colocou bem claro mesmo. Então, o policial honesto, ou ele vai ter que arrumar um bico para sustentar a sua família, porque você já imaginou chegar na tua casa e encontrar tua mulher e teus filhos sem ter o que comer? Então, ele tem que ser muito honesto para enfrentar essa situação, ou tentar um bico, ou se alia ao tráfico. E só uma coisa a respeito da crise de segurança pública no Rio de Janeiro. Assim, a situação lá é dramática, porque assim como você coloca, Urbano, além do alto índice de violência entre a população, também os agentes de segurança pública também eles têm um alto índice de mortalidade, né? Então, nesse sentido, o pessoal, o partido, nós temos uma crítica, e nesse sentido, inclusive, o trabalho da Marielle se voltaria na relatoria da comissão sobre a intervenção, no sentido de discutir mais profundamente que a intervenção ela não vai resolver os problemas de violência no Rio de Janeiro, né? Uma vez que o Estado brasileiro ele tem trabalhado o problema da vulnerabilidade social com militarismo, né? Na verdade, a intervenção que o Rio de Janeiro precisa é uma intervenção de mais educação, de mais assistência social, de mais saneamento básico nas favelas, nas regiões mais periféricas, mais vulneráveis da cidade, né? E as respostas que os últimos governos eles têm dado, os últimos secretários, uma curiosidade, no governo do estado do Rio de Janeiro, os secretários de segurança eles têm um período muito curto à frente do cargo, porque essa é uma crise constante que nenhum governo consegue resolver, né? Porque a saída é sempre, a resposta é sempre através da militarização. Essa não é a primeira vez que a gente acompanha uma intervenção sob tutela do governo federal, mas não é a primeira vez que a gente vê o Exército entrando nas comunidades do Rio de Janeiro. E a gente já vê esses confrontos, no caso, confronto entre policiais e traficantes e bandidos da comunidade, crianças morrendo.
né? Quantas crianças aí não foram vítimas de bala perdida, mães e até mulheres grávidas que tiveram uma bala perdida atingindo onde estava, né, o bebê, mães grávidas sendo acertadas na barriga, né, sendo atingidas por tiro na barriga e a criança morre, às vezes a mãe morre junto, é muito triste essa situação. E aí vem o prefeito do Rio, o Crivella, na maior cara de pau, que na hora que estava pegando fogo aqui, ele estava lá na Suíça. Na época do carnaval, né? Isso. Estava lá na Europa, né, buscando tecnologia da NASA. Grava vídeo dizendo que no Rio tá tudo bem, tudo preparado para o carnaval. Diz que tá tudo bem, que tá tudo certo, foi tudo tranquilo, que na verdade é uma perseguição contra a religião dele. Ó, prefeito Crivella, toma vergonha nessa cara. Toma vergonha mesmo, porque para sair do país, do Rio de Janeiro, sabendo que tá pegando fogo lá a situação, no carnaval, quantas pessoas não morreram por conta de bala perdida, de confronto policial. E ele disse que saiu do país para buscar tecnologia justamente na área de segurança. É até meio que irônico isso, né? Agora, o que mais me preocupa, e não sei qual é a visão sua enquanto liderança também política, o que mais me preocupa é que fala-se no Rio de Janeiro porque está na berlinda da onda a violência no Rio. Mas o que me preocupa seriamente é que esta violência ela está disseminada pelo país todo. Sem dúvida. Regiões onde eram comuns você ter informações mais tranquilas, onde a violência não era tão presente como os estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, hoje a violência triplicou. As facções criminosas estão instaladas lá. E o nosso Nordeste, Fortaleza, Ceará, né? Enfim, é o Brasil todo, não é só o Rio de Janeiro. Por isso que eu concordo também nessa questão da intervenção, entendeu? Não é por aí realmente. Eu não acredito que se a força resolvesse, no Brasil não teríamos mais violências desde que existiu a ditadura militar. Porque eles só usaram a arma, eles só usaram isso daí. Então, não resolve, como não resolve essas ideias absurdas de direita querendo justamente seguir esse modelo. Nesse sentido, o pessoal ele faz uma discussão no âmbito nacional, porque o que você coloca assim é exatamente o cenário brasileiro, na verdade. Né? Se a gente analisar o estado do Rio de Janeiro, existem, na verdade, estados da federação que possuem índices de violência ainda maiores do que o do estado do Rio de Janeiro. Sim. A gente tem um problema agravado no município, né, na capital. Sim. Mas se a gente analisar esse conflito que tem se ampliado pela disputa entre facções, pelo controle da comercialização no varejo de drogas, né, de drogas ilegais. Acho que é começado o momento, já é mais do que necessário, o Brasil fazer uma ampla discussão, um amplo debate a respeito da regulamentação das drogas. Porque a única maneira da gente desarticular, né, a principal fonte de financiamento desses grupos é desarticulando a comercialização das drogas, porque essa é a atividade que movimenta esses grupos economicamente. Né? Se você age no sentido de regulamentar as drogas, e aí criando inclusive condições para que você não tenha aí, por exemplo, o cigarro, a bebida, você consegue regulamentar onde as pessoas podem beber, que a pessoa não pode beber e depois dirigir, porque é uma droga legal. O cigarro, você consegue regulamentar que as pessoas não podem fumar um cigarro dentro de um restaurante, porque ele é uma droga legalizada, né? Uma droga regulamentada. E as outras drogas, elas são utilizadas o tempo todo. Nesse exato momento, enquanto nós temos esse diálogo aqui, e por toda a nossa cidade, por todo o nosso estado, por todo o nosso país, as drogas estão sendo comercializadas. Então, assim, é um comércio bilionário, que ele funciona sem nenhum tipo de tributação, sem nenhum tipo de regulamentação. Exatamente. E que cria barões do tráfico. Agora, Igor, eu gostaria até de pedir a sua opinião, você Sim. que é presidente do pessoal, diretório daqui de Sorocaba, na esfera no caso na Câmara Federal dos Deputados, existem duas bancadas, a chamada bancada da bala e a bancada da metralhadora, que é o que, na verdade, para regulamentar, digamos assim, o uso das armas de fogo
no Brasil. Qual que é o pensamento do pessoal a respeito disso? Você que falou a respeito, no caso do problema das drogas no país, você vê agora, no caso, deputados defendendo o uso das armas de fogo aqui no país. Eu acho que nós temos experiências internacionais que nos mostram que o caminho não é a liberação do porte de arma de maneira irrestrita ou mais ampliada na sociedade. Hoje um cidadão ele pode ter porte de arma? Pode. Desde que ele comprove uma série de coisas, que ele tem condições psicológicas, que ele tem um motivo que justifique ele adquirir uma arma. Então, um trâmite burocrático para quê? Para que você não amplie, que você não tenha pessoas jovens comprando, todo mundo tendo uma arma no bolso. Senão a discussão no trânsito, a briga de vizinho, a discussão no bar, isso tudo vai se resolver na bala, né? Aí a gente vai ter uma ampliação altíssima na taxa de homicídios no Brasil. Algo que eles se espelham muito, acredito, é o fato dos Estados Unidos, que há alguns estados que permitem, né, a partir dos 16 anos até, que uma pessoa possua aí uma arma de fogo, e até esses ataques nas escolas dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump chegou a relatar que ele gostaria que os professores, coordenadores e diretores da escola treinassem para que eles pudessem utilizar uma arma de fogo em caso de ataque nas escolas. Até o sindicato dos professores lá falou que era um absurdo, que se fizessem isso, no caso, seria como se os professores fossem carcereiros e os alunos detentos. É uma situação complicada. Depois o Trump voltou atrás, disse que não era bem assim, viu que pegou mal o que ele falou. É uma situação realmente delicada. É até interessante a gente entrar nesse assunto, porque aqui no Brasil, enquanto alguns setores defendem a liberalização da venda de armas aqui no nosso país, nos Estados Unidos ontem, jovens tomaram as ruas de várias cidades fazendo manifestação pela maior regulamentação na venda da arma, ou seja, para que seja mais restrito o comércio de armas nos Estados Unidos. Uma vez que assim, a facilitação do porte de arma nos Estados Unidos provoca essa série de atentados que a gente vê constantemente acontecendo, que tomam os noticiários, acontecem em escolas, em boates, uma série de espaços públicos, né? Você já chegou a falar com o deputado estadual Raul Marcelo, do PSOL, que foi candidato a prefeito aqui por Sorocaba? Chegou a conversar com ele, já emitiu algum pronunciamento oficial sobre esse episódio no Rio de Janeiro? Sim, nós do pessoal Sorocaba, inclusive um pouco antes de vir até a rádio, nós enviamos um comunicado à imprensa. Na página do partido nós transmitimos já um comunicado também, dirigido a toda a militância e todos os simpatizantes do partido. E o Raul Marcelo, inclusive, ele deve estar presente hoje conosco. A vereadora Fernanda Garcia deve estar presente também, né? Também no ato que nós faremos mais tarde na Boulevard Braguinha, às 16h30, no cruzamento entre a Boulevard Braguinha e a Barão do Rio Branco. E só reforçando, né, acho que a gente acha importante... Vai ser no trânsito não, né? Não, esse vai ser no centro comercial, inclusive no calçadão ali. O objetivo é prestar uma homenagem a Marielle, né? Vítima desse processo de violência no Rio de Janeiro, uma pessoa que tinha voz, que denunciava essa situação, e também exigir uma apuração, um rigor na investigação do crime cometido sobre ela. Aí tem até um evento criado no Facebook a respeito desse ato hoje, né? Exato, até a gente pede aqui às pessoas que acompanham a live aqui da Ipanema, se puderem entrar lá no Facebook do pessoal Sorocaba, confirmar a presença no evento, vai ser um ato importante. Independentemente da posição das pessoas, é importante que todo mundo compareça. Acho que todo mundo é contra esse tipo de postura violenta que acontece na... Olha, vamos voltar aqui, muitos comentários à verdade. Você sabe que assim, a gente trabalha com interação aqui, o pessoal que está assistindo a gente pela live no Facebook, eles podem comentar, e nós sempre gostamos de colocar aqui os dois lados, né? Há diversos comentários, diversos pensamentos, vamos compartilhar aqui, porque aqui é a Mesa Vermelha, a gente comenta também, a gente interage. Vamos lá, o Eduardo Babafulan postou aqui duas hashtags, a primeira é intervenção é farsa, e hashtag Marielle presente. A Patrícia Ramos, muito triste, infelizmente, com essas leis brandas, vai ficar impune, governantes são filiados a partidos.
Por que não fazem algo mais drástico para acabar com essa violência absurda em que estamos vivendo? Marielle presente. José Duarte Júnior, o Cabral, a que ele se refere ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, deveria ser solto para passar por essas desgraças também. Evandro Cassola, foi uma morte trágica sim, mas me reservo o direito de não omitir opinião a respeito, pois discordo da maioria das opiniões aqui publicadas. Aqui todos nós temos direito à opinião. Obrigada por sua participação, Evandro. O Evandro volta aqui, legalizar as drogas não é a solução, visto que cigarro e álcool são legalizados e regulamentados, e isso não impede que menores consumam, ou até mesmo que motoristas cometam assassinatos no trânsito sob efeito de álcool. O Mike Gandalini, desculpa Mike se eu me confundi com o seu nome, liberar drogas para mais pais perderem seus filhos em acidentes automotivos, para terem que internar em centros de reabilitação, para toda a cidade virar outra Cracolândia? Várias perguntas de uma vez. O Mike continua, quer fumar maconha? Fume na sua casa. Evandro Cassola, a maioria dos defensores da liberação são usuários de drogas. E o José Duarte, primeiro tem que regulamentar o uso da polícia para usar armas, pois eles são punidos quando usam para nos defender. Você gostaria de algum posicionamento aqui a respeito das pessoas que são contra a liberação das drogas? Tenta fazer um comentário geral. Assim, acho que não é a intenção que as pessoas, que toda a sociedade faça utilização de drogas. Toda substância, toda droga não se trata de um alimento. É uma substância alucinógena que possui efeitos colaterais, que a maioria, inclusive, fazem mal à saúde. Mas a cannabis, ela tem uma série de efeitos positivos? Tem. Mas a maneira que ela é consumida é como o cigarro também, ela é tragada, vai fumaça para o pulmão, então não é uma questão, não é um hábito saudável o consumo de drogas. Acontece o seguinte, hoje as drogas elas já são liberalizadas nas ruas. Se a gente andar por aí, a gente vai ver vários pontos de venda de drogas, as pessoas estão consumindo. Isso é uma realidade. Historicamente, as experiências que a humanidade teve, lá, por exemplo, na década de 20 nos Estados Unidos, houve uma tentativa de se proibir a comercialização do álcool. O que aconteceu? Se criou o maior cartel de tráfico da história dos Estados Unidos de venda ilegal de bebida alcoólica. A tal ponto que o governo norte-americano chegou à conclusão que era impossível proibir a comercialização, deixar na ilegalidade, porque senão se formavam cartéis, né? Al Capone ficou famoso, inclusive, por construir túneis que interligavam estados para poder fornecer bebida alcoólica de maneira ilegal. E é isso que existe hoje no Brasil. Existe o tráfico, ele atua, né, de maneira... ele está atuando nesse exato momento, ele exerce poder na sociedade, né? A gente já viu recentemente, inclusive, relação entre parlamentares, pessoas que ocupam espaços de poder na sociedade e agrupamentos do tráfico, como o Ney, lá da Grande São Paulo, que recentemente fugiu do Brasil, foi para o Paraguai, ele é ligado a uma facção. Né? O caso do tráfico também tem muito a ver com menores de idade, porque o que a gente pega de ocorrência aqui, que chega da Polícia Militar, chega da Guarda Civil Municipal, de maiores de idade, né, de adultos já usando crianças não, usando adolescentes, 16, 17 anos, 15 anos de idade, que são flagrados em bocas de fumo, exatamente por quê? Porque eles são apreendidos, são detidos, são levados para a delegacia. Lá o pai e a mãe, eles vão buscar e é feito um boletim de ocorrência a respeito do caso. E em caso de reincidência, a mesma coisa. Ele é pego nessa boca de fumo, seja com crack, cocaína, maconha, o que for. Aí é o mesmo caso. É levado na delegacia, fazem lá um termo, a mãe e o pai assinam, termo de responsabilidade, é levado numa audiência de custódia e não passa disso. Essa questão da liberação da maconha, ela... precisa de muito estudo, porque, veja bem, muita discussão. Em alguns países da Europa, onde foi liberado a comercialização da maconha, surge um outro problema. O aumento de outras drogas muito mais potenciais, como o haxixe, que entrou nesses mercados por meio de traficantes orientais, principalmente. Então, houve uma liberação da maconha, mas, paralelamente, houve um aumento de outras drogas mais potentes. Então, quer dizer, tudo tem que ser muito bem estudado. Aqui na América do Sul, temos uma experiência recente que é no Uruguai. Eles enfrentaram essa discussão.
porque de fato o tráfico assim, é um problema não só do Brasil, né? Ele está presente em todo mundo. Né? E lá aconteceu o seguinte, a partir da regulamentação da maconha, regulando inclusive os espaços de consumo, a maneira que deve ser comercializado, estipulando um limite máximo que a pessoa pode consumir no mês, eles conseguiram fazer o quê? Quebrar uma das principais fontes de comercialização do tráfico. Né? Então aquelas mortes que eram advindas da comercialização de drogas, elas tiveram uma redução drástica lá no Uruguai. Eu acho que era nesse sentido que o Brasil precisava enfrentar essa discussão. Só que na Europa aconteceu justamente o contrário, ele fomentou a importação de traficantes com drogas mais pesadas. Então, por isso que eu digo, né? Tem algumas experiências interessantes. Na Holanda, por exemplo, eles têm uma política até um pouco mais ousada nesse sentido. As drogas mais pesadas que já circulam em território holandês, eles chamam esses usuários, por exemplo, a gente foi comentado aqui a respeito da situação da Cracolândia. Né? Passa ano, sai ano, entra governo, sai governo. Em São Paulo a gente tem a mesma situação, né? De você ter um conjunto de pessoas consumindo o crack ali na região, pessoas em extrema situação de vulnerabilidade. Né? E esse problema não é só no Brasil, o crack é uma droga que circula no mundo, está por aí. Os efeitos do crack são muito devastadores. Né? Então lá na Holanda, o que eles fazem? Eles estipulam uma quantidade mínima para a pessoa consumir e a pessoa não pode consumir na rua. Ela tem que consumir sob a presença de um médico, de enfermeiros, para o quê? Para retirar aquela pessoa daquele ciclo social que ela fica inserida, né, ocupando espaços na rua. Às vezes, quando acaba o dinheiro, a pessoa ela passa a ter que praticar pequenos assaltos, pequenos furtos, para poder continuar alimentando o seu vício. Mas então eles trabalham na perspectiva de redução. Agora, aqui no Brasil nem estrutura para funcionar, meio com dor de cabeça. Porque o que pega, na verdade, é a estrutura para atender essa demanda, e isso, no caso, teria que ter fiscalização, teria que ter um acompanhamento, por exemplo, das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, do jeito que está a situação no Sistema Único de Saúde, no SUS, gente em filas aí de hospitais, morrendo, passando necessidade, esperando 2, 3 anos na fila por uma cirurgia. Isso funcionaria aqui? Então, isso é interessante porque até a própria regulamentação você pode tributar. E a partir disso você cria fontes de recursos para você financiar por dentro do Estado uma política de acompanhamento dessas pessoas. Inclusive para as pessoas que querem parar de utilizar essas substâncias. Você consegue, através da tributação desses produtos, investir no combate ou na redução do consumo na sociedade. Porque da maneira que acontece hoje, é isso, a gente fica discutindo a situação da violência, a gente fica acompanhando os casos das pessoas que continuam utilizando, o tráfico é alimentado por isso. Né? Ou seja, essa maneira de se combater a comercialização de drogas através do policiamento, do armamento, se demonstrou uma política que não deu certo nem no Brasil e nem em nenhum outro país. Ah, certo. Vamos encaminhar já agradecendo a presença do Igor Tanaka aqui, presidente do PSOL, falou a respeito do ato. Daqui a pouco a gente vai passar de novo onde que vai ser, Igor. Só finalizando aqui a interação com você que está nos assistindo pelo Facebook Live, lembrando que estamos ao vivo também pelo YouTube e pelo Periscope, além do Twitter. A Érica Micheletti manda um abraço a você, Igor. A Carolina Carol, parabéns, Igor Tanaka, por esclarecer tantos tabus, que sejam todos derrubados com a informação. Um abraço. O Mike, se proibida, já há desespero dos pais em ter que internar os seus filhos em centros de reabilitação. Imagina se liberar. O Evandro Cassola pergunta a você, Igor. Então a sua ideia com relação à liberação é para que o governo arrecade mais? O Apolo comenta, argumentos rasos e sem lógica, eis aqui uma lógica melhor. No Brasil, não sabemos lidar nem com as drogas liberadas e vamos liberar mais ainda? E o Francisco, se resolveria todas essas questões, se mudando a lei brasileira, pena de morte? E aí? Obrigado, um abraço para o Eric também, para o pessoal que está acompanhando, inclusive o pessoal que está acompanhando e se contrapondo às posições. Acho que é assim que a gente consegue avançar para alguns consensos na sociedade, para alguns debates avançarem. Né? Eu acho que assim, de fato, o temor das pessoas com esse debate da regulamentação é que se amplie o consumo. Né? Na verdade, assim, hoje o governo não tem como incidir na ampliação, na redução do consumo, porque o governo não controla de maneira alguma a maneira que as drogas elas são produzidas, fabricadas, comercializadas. Porque assim, o tráfico é uma operação complexa. Né? As pessoas, inclusive os grandes barões, recentemente a Netflix lançou um documentário retratando um pouco da vida do Pablo Escobar, que foi um traficante
colombiano, um dos mais famosos. É cheio de documentário, o Urbano é super fã da série Narcos, né? Sim. Nossa, e é cheio de documentários, né, Urbano? Até o Urbano pode falar isso com excelência, que você assiste, né, Urbano? Realmente, eles só, os traficantes, né, da Colômbia, realmente o mais conhecido e o mais temido de todos foi Pablo Escobar. Eles ficavam ricos e ficaram milionários, na verdade, né? Era tanto dinheiro que eles não conseguiam contar, tinham que pesar as malas. Recentemente encontraram mais uma remessa de dinheiro que estava escondida no subsolo. Exatamente. Né? Mas por que eles tinham essa facilidade, além do terror, além da violência? Eles compravam políticos, compravam autoridades, compravam polícia, compravam todo mundo. E aqueles que eles não conseguiam comprar, eles matavam. Então, realmente, para se afrontar, tiveram que ter pessoas realmente de caráter para derrubar, porque foi um cartel, né? Era o cartel de Cali, comandado por ele, mas teve o cartel de Medellín, né? Mas hoje a transferência desse terror do tráfico está no México, né? Hoje é o México, os atuais barões do tráfico. Mas é isso, aí a questão da fronteira, acho que a gente discutir essa situação do tráfico urbano, assim, é uma operação complexa, porque assim, hoje o governo ele só age, inclusive, na distribuição no varejo. Mas não é só aí que o tráfico se consolida. Primeiro tem o processo da produção, né? Dependendo do tipo de droga, é preciso fazer uma plantação da matéria-prima, ela precisa ser processada, enfim. Na verdade, as pessoas que ficam ricas, os grandes traficantes, eles concentram essa atividade de produção. Né? Eles fazem todo o processo de produção, de processamento da droga, depois eles também ganham muito dinheiro com o processo de logística para distribuir em rotas internacionais essa droga e para posteriormente ela chegar no ponto de distribuição de venda no varejo. Mas quem ganha de fato com isso, ganha no atacado. Então se a gente quiser de fato enfrentar os grandes traficantes, a gente não vai encontrar e não são esses que estão nos morros do Rio de Janeiro, não são eles. Esses são os distribuidores do varejo, é só isso que o governo ataca, entendeu? Então assim, é uma política, e daí ataca como? Tem uma operação militar, ela vai lá, eles trocam tiros, inclusive uma boa parcela do armamento utilizado pelas facções vem de venda clandestina das Forças Armadas também, né? Aqueles fuzis que só o exército utiliza, aquela coisa toda. Então, assim, essa guerra, essa maneira que o governo encontra de enfrentar o tráfico, mandando grupos militares enfrentarem os traficantes armados na comunidade, gera o quê? Troca de tiro, o inocente que morre pela bala perdida, o PM que é assassinado, que tem um alto índice que deixa a família, né? O rapaz, um menino que deveria estar na escola, que deveria ter estudado, mas ele só encontrou um emprego no tráfico, ali no local mais próximo da casa dele. Então, assim, acho que essa é uma angústia que todos nós temos, inclusive as pessoas que se posicionam de maneira contrária à regulamentação. A discussão que a gente precisa fazer de maneira muito fraterna, assim, de maneira muito séria no Brasil, é sobre como a gente enfrenta isso para médio e longo prazo, né? Essa fórmula que a gente utiliza hoje se demonstrou derrotada no Brasil e em vários países do mundo. Igor, obrigada por sua presença. Igor Tanaka esteve aqui com a gente, ele é presidente do PSOL, Diretório Sorocaba. Hoje, ato pedindo justiça à vereadora carioca Marielle Franco. Onde e que horário aqui em Sorocaba? Forçando mais uma vez. Alana, muito obrigado pelo convite, Urbano. Essa nossa conversa, o diálogo que a gente fez hoje. E você vai ser convidado, nós vamos, né, em outras oportunidades, que hoje o foco, é claro que daí, né, floreia outras vertentes de assunto, foi a morte da vereadora realmente, mas nós vamos conversar novamente, justamente debater. Você vê que eu já tenho um posicionamento contrário em razão à liberação da maconha, coloquei o meu ponto de vista, ele colocou dele, você colocou o seu, os internautas, né, que nos acompanham colocaram deles, e é isso, gente. Já está na hora de colocar nossas vísceras para fora. Vísceras, o que eu digo, é discutir os assuntos, não é dar um tapa no outro, não é xingar, cada um tem direito de defender o seu ponto de vista pacificamente, né? Porque a questão do Rio de Janeiro mesmo,
Meu Deus do céu, ela começou no século retrasado, quando Oswaldo Cruz, para poder fazer uma limpeza urbana no Rio de Janeiro, porque era muita peste, doença, né? Ele junto com o prefeito da época do Rio, eles resolveram urbanizar a orla, né? Então, eles derrubaram todos aqueles cortiços, acabaram com tudo, que maravilha, surgiu a cidade maravilhosa ali. Só que o povo que morava nesses cortiços, que eram os negros e os pobres e descendentes, foram para onde? Para os morros. Daí que nasceram as favelas, certo? E que foram se estendendo, já que eles não podiam mais construir na base, na superfície, subiram os morros. Aí o que aconteceu? O Estado deixou eles a ver navios. Faltou todo tipo de planejamento social. E o tráfico se aproveitou disso e passou a fazer um papel social para eles também. Como? Entregando remédio que eles não tinham, certo? Atendendo, fazendo justiça com as próprias mãos, quando tinha algum problema de assalto, certo? Agora, com isso, a população, por isso que algumas comunidades, como eles chamam, endeusam os traficantes, né? Mas, por outro lado, os traficantes cobrou caro dessa própria população. Hoje, eles são reféns desses traficantes, refém da polícia que sobe o morro e não está nem aí, certo? E também tem que subir dando tiro, porque recebe tiro, vai subir como? Dando flores, certo? E o Estado, enquanto o senhor Cabral ficou bilionário, comprando anel de 1 milhão, né? Vendendo a saúde, a vida das pessoas, é isso que aconteceu. Mas é uma questão que não é só localizada no Rio de Janeiro, é no Brasil todo. Só um último comentáriozinho, pegando o gancho, desculpa o avançar do horário, mas essa questão que o Urbano coloca, assim, é fundamental essa discussão, e que no Rio de Janeiro tem uma característica diferente, que essa expressão da violência, ela criou um outro setor violento, que a gente até conversava um pouco antes da live aqui, que são as milícias. Sim. As milícias são o quê? Grupos paramilitares, de ex-militares envolvidos, aliás, de ex-militares, né, pessoas que participavam da corporação, que agora formam grupos que atuam nessas comunidades. Aí, por muitas vezes, eles expulsam algumas facções, mas eles assumem o comando, o controle, né, da vida da população daquele local. Inclusive, alguns anos atrás, o Marcelo Freixo, que é deputado estadual pelo Rio de Janeiro, ele conseguiu implementar a CPI das milícias no Rio de Janeiro. Sim. Que foi um dos maiores... Por sinal, só retomando aqui, ele foi candidato a prefeito também, né? Foi uma margem pequena, inclusive ele acabou não vencendo as eleições, mas ele conseguiu abrir um diálogo muito grande com a cidade. E esse processo agora que a gente está lamentando aqui, está todo mundo consternado, estamos assim em luto pela morte da Marielle Franco, mas essa expressão da violência que também fez-se criar na sociedade coisas como a milícia, ela já vitimou muitas pessoas por aí, inclusive o Marcelo Freixo, alguns anos atrás, após ele instaurar a CPI da milícia em 2006, ele teve o irmão dele executado por milicianos. Né? Então essa é uma prática, na verdade, o caso da Marielle não é o primeiro. Né? Infelizmente, se não houver uma maneira mais inteligente do Estado agir, não vai ser o último. Né? É nesse sentido daí que a gente vem reforçar o ato, né, que o pessoal vai fazer hoje à tarde, hoje à tarde, às 4h30 lá no cruzamento da Boulevard Braguinha com a Barão de Rio Branco. Tá todo mundo convidado. Alana, bacana, então, Igor, obrigada Alana, pela nosso sua presença diretor já está dando Mesa sinal Vermelha. para a gente encerrar, né? O nosso Vamos diretor. encerrar, então. Emerson, então vamos encerrar, não é isso? É isso aí. E vai chover hoje? Será que vai chover? Vai fazer calor? Tem previsão? Será? Tem previsão? Vamos ter previsão chamar do nossa tempo? linda e simpática colega para nos dar a previsão do tempo. Um abraço para E todos. a gente fica por aqui. E obrigado mais uma vez. Acompanhe iponline.com.br. Obrigado, pessoal. E fui. Um sistema de alta pressão atmosférica vai diminuir a nebulosidade e também as condições de chuva sobre a região sudeste. O sol vai brilhar forte em todas as áreas, em todos os estados. Faz muito calor no período da tarde, o calor será intenso e há previsão para pancadas de chuva que podem vir com raios e com moderada a forte intensidade em todo o oeste de Minas Gerais, também no sul do estado, região do Triângulo Mineiro. Em São Paulo, uma frente fria vai se aproximar e por isso as condições para temporais aumentam no período da tarde, mas será um dia de bastante sol e só chove no fim do dia com raios e com até forte intensidade, mas ainda é uma chuva isolada e com curta duração. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no centro-leste de Minas Gerais, pegando a região de Belo Horizonte, o tempo segue firme nesta quinta-feira e, por enquanto, não tem previsão de chuva. A mínima prevista para a Vitória é de 23 graus
e 20 graus em Belo Horizonte. Em São Paulo, a máxima deve chegar aos 33 graus nesta quinta-feira. Faz muito calor no Rio e a máxima prevista é de 39 graus. Ao vivo da redação. Oferecimento Jornal Ipanema. Completo e gratuito.